Olá, que alegria estar com você a partir de agora aqui na TV Evangelizar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. A nossa transmissão acontece aqui da cidade de Curitiba, a capital do Paraná, e a sede da obra Evangelizar é Preciso, da TV Evangelizar, chegando aí na sua casa pelo sinal do satélite, também TV aberta em muitas cidades e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós trazemos dois temas muito interessantes, um que é bem sobre a espiritualidade e outro que é bem prático para o nosso dia a dia. O primeiro deles, nós vamos falar sobre uma canonização que já foi aprovada pelo Papa Francisco e que vai acontecer em breve, ainda sem data, da beata Vicenza Maria Poloni, que é fundadora das Irmãs da Misericórdia. Como elas atuam aqui no Brasil, nós vamos conversar com a irmã Antônia Edna da Silva, diretamente de São Paulo, para saber dessa alegria que elas estão vivendo, desse processo de canonização que vai acontecer em breve. E também vamos falar sobre marmitas. Você que gosta de ser saudável ou prático, gosta de trazer a sua própria comida com você mesmo, nós vamos saber dicas que são práticas. O que é que a gente pode congelar? Como que a gente faz para manter essa marmita saudável que colocar ali dentro? Como esquentar? Se tem alguma diferença em como armazenar tudo isso, depois eu falo com você também. Então fique aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Começamos então falando diretamente de São Paulo com a irmã Antônia Edna da Silva, que pertence à congregação das Irmãs da Misericórdia de Verona, Álvaro de Carvalho, São Paulo. Minha querida, seja muito bem-vinda, irmã Antônia, que alegria falar com você sobre a canonização desta nossa querida fundadora das Irmãs da Misericórdia, não é? Que aconteceu na Itália, em Verona, foi isso, minha querida? Fala com a gente. Boa tarde, obrigada. Sim, recebemos a notícia da canonização no dia 27 de janeiro deste ano. Ainda esperando a data, né, da celebração da canonização, mas com muita alegria. Mas já com o coração pulando mais forte, né, irmã Antônia? Com muita gratidão a Deus por esse presente. E na espera, né? Na espera dessa data tão importante. Irmã, isso é uma alegria para a gente saber que nós estamos, mais uma vez, vendo, né? Podendo participar de um processo de beatificação, de canonização. Acredito que isso, não apenas para vocês, mas para toda a igreja, é um sinal de muita alegria. Queria que você contasse um pouco sobre a história da fundadora, né, um pouco da congregação e qual a relação ela com o Brasil aqui. Bom, nosso instituto, ele nasceu no dia 2 de novembro de 1840. A beata Vicenza Poloni, né, que era Luídia Poloni, junto com o seu padre espiritual, Carlos Esteve, fundaram a congregação. Fundaram essa congregação, né, com obras de misericórdia. E Luídia é uma mulher, a última filha de 12 irmãos. Né? Os pais muito católicos, e ajudou muito a sua família, mas em um certo momento ela, junto com o Carlos Esteve, decidiu fundar as Irmãs da Misericórdia. Que alegria. 1855 a gente está falando, é isso? A fundação foi em 2 de novembro de 1840. 40, tá. 1855 foi o momento em que ela morreu, né? Foi quando ela morreu, isso, em 1855. Foi a morte dela. Tá. A morte dela. E a congregação no Brasil chegou em 1988. Isso, 1988. Foi um bispo daqui de Marília, da Diocese de Marília, que conhecia as irmãs e convidou as irmãs para cuidar de uma obra.
aqui. Entendi. E ela já criou essa congregação com o intuito de tornar mais conhecida a misericórdia de Jesus. Foi isso, não foi a intenção dela? Isso. Fala um pouco do trabalho da congregação. Porque no período em que ele viveu, eles dois, precisava muito de pessoas que testemunhassem a misericórdia, né, naquele tempo. E ela trabalhou voluntariamente, né, de voluntária, num dos abrigos que cuidava das doentes idosas. E isso mexeu muito com ela. Então, ela, junto com o seu padre espiritual, sempre junto com ele, decidiram abrir essa obra. Entendi. Então, e elas trabalharam então com doentes, mas não só com os doentes, né? Inicialmente eram os doentes, tá. Só os doentes. E depois isso foi crescendo, né? Foi tomando forma e começou nas escolas, nas creches, nos hospitais, nos asilos. Nossa, então ela foi ampliando todo esse trabalho. Sim. E até hoje é assim, Sim. Até hoje em todos esses setores, irmã? Isso, em todos esses setores, ainda estamos. Sim. E estão no Brasil e em algum outro país ou não? Fora da Itália? Estamos na África, na Argentina, no Chile. Olha, bem presente na aqui. Alemanha. Que bênção. Sim. E me conta uma coisa, esse processo de canonização, o que teve? Tem um milagre envolvido, né? Porque sempre que o Papa aprova, é porque tem pelo menos 2 milagres reconhecidos. Pode contar um deles pra gente? Sim, o milagre que levou ela à canonização aconteceu no Chile, né, na diocese de Santa Maria de Los Angeles. E há uma senhora chamada Audélia del Carmo Para, que foi submetida a uma cirurgia que seria simples, cálculo renal. Porém, aconteceu um acidente, ou um incidente, vamos dizer assim, e foi perfurada a artéria, a aorta. Nossa! Causando uma hemorragia interna muito grande, que, por sinal, só isso já seria muito fatal, né, para levá-la à morte. E daí aconteceu várias coisas que causaram mais ainda um quadro problemático. Sim. Na senhora Audélia. E como ela conhecia a irmã? Ela conhecia, sim, as irmãs, porque na cidade dela tinha as nossas irmãs, moravam ali. O neto dela, né, que na época em que aconteceu isso, era seminarista. Hoje ele é padre já. Na época era seminarista. E quando ele ficou sabendo da gravidade da avó, ele pediu para os seus vizinhos, para os conhecidos de sua avó e para as irmãs também, iniciarem uma novena à Beata Vincenza Poloni. Entendi. E daí nessa novena que aconteceu a cura dessa mulher, dessa senhora. Isso. Porque para os médicos não tem explicação. Era um acontecimento de 100% morte. Porque a aorta perfurada. Uma cirurgia que era para durar 2 horas, durou 6 horas. Nossa. E cada dia foi se complicando mais. Sim. Complicando. E ela conseguiu sair, né, do hospital sem nenhuma sequela. Meu Deus. Aquilo que os médicos, a ciência não compreende, né? Sim. Que ela saiu de uma situação dessa sem nenhuma sequência, sem nenhuma sequela. Sim. Ou seja, um verdadeiro milagre, né? Que é, sim, como ensina a igreja, a canonização dos santos, né? Minha querida, obrigada por compartilhar com a gente esta boa notícia. Esperaremos também ansiosos pela data que será a canonização, mas sempre aguardando aqui pela TV Evangelizar, você vai ficar por dentro também. Obrigada, irmã. Seja sempre bem-vinda, viu? Imagina. Obrigado eu. Obrigada. Agora um recado especial para você. Acompanhe.
Boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, no mundo de hoje, onde tudo parece passar assim tão rápido, né? Mais de 86% dos brasileiros relatam sintomas de ansiedade ou estresse. Então, se você se sente sobrecarregado, com dificuldade para dormir ou até mesmo para relaxar, aqui, ó, o magnésio quelato da Joy é o que está faltando no seu dia a dia. Ele é fundamental para o bom funcionamento do sistema nervoso, ajudando a regular o humor e a melhorar a qualidade do sono. Isso porque, gente, ele colabora com a ativação dos hormônios do bem-estar, da serotonina e o triptofano. E também da melatonina, que é o hormônio do sono, te proporcionando noites mais tranquilas e revigorantes. Imagine só você poder enfrentar cada dia com mais leveza, com mais tranquilidade e fazer as coisas que antes você não conseguia por causa das dores e do desânimo. O magnésio da Joy, com sua fórmula exclusiva, poderosa, assim, ó, em cápsulas soft gel, é mais prático e eficiente. Sem falar que o Santo Suplemento é também analgésico e anti-inflamatório natural. Portanto, ele ajuda a combater os processos inflamatórios no seu organismo e vai, assim, amenizando essas dores generalizadas. Fortaleça a sua saúde, então, ó, com o magnésio quelato da Joy. Aproveitando hoje, gente, o desconto de 60%. E, ó, de presente, vamos mandar aqui um robô aspirador de pó. Vai te ajudar na limpeza da casa. Ligue já, 0800 591 8773 e só começa a pagar no final de março. Olha só que máximo, hein? Compra no fiado, ganha desconto, presente e ainda prazo para começar a pagar. 0800 591 8773. Oportunidade incrível, né, Carol? E agora eu tenho um convite para você para o próximo sábado. Nós vamos transmitir a Santa Missa a partir das 15 horas, diretamente de São Paulo, na Catedral da Sé, aqui na TV Evangelizar, com o Padre Reginaldo Manzotti. Então, você, sua família, estão convidados a acompanhar e participar desta Santa Missa no próximo dia 29 de março, às 15 horas, aqui na TV Evangelizar. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta vamos falar tudo sobre as marmitas para te ajudar a fazer da melhor forma aquele seu almoço, aquela sua refeição que você prepara com tanto carinho. Então saímos para um breve intervalo com imagens da cidade de Joinville, Santa Catarina. Nos acompanha pelo 49.1, a primeira cidade do Brasil a fundar um grupo de bombeiros voluntários em 1982. No ano seguinte, a cidade recebeu a primeira bomba manual para apagar incêndios diretamente da Alemanha. E você vai ficar por dentro um pouco mais de Joinville em breve aqui na TV Evangelizar, na peregrinação que eu fiz e compartilho com você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com você de todo o Brasil nesta quarta-feira, diretamente da TV Evangelizar para a sua casa. No primeiro bloco a gente falou sobre canonização, agora a gente vai falar sobre marmitas. Então, se a gente pode, durante a programação da TV Evangelizar, trazer para você temas que são de mais espiritualidade, mas também temas que são muito práticos do nosso dia a dia, isso é graças a você que sustenta esta obra. É por causa da sua ajuda que a gente consegue ter 24 horas da nossa programação e ter os melhores temas aqui para te ajudar. E se você ainda não sabe como pode ajudar mais esta obra, como é que nós podemos continuar chegando a tantos lugares, a gente deixou aqui para você esse QR Code. Basta que você faça uma doação espontânea. É tão simples, parece pouco quando a gente olha só para aquilo que a gente faz, mas isso faz uma diferença a ponto da gente estar em todo o Brasil e nós precisamos continuar, precisamos arcar com custos e continuar expandindo. Então, peço para você que nos ajude fazendo a sua contribuição aqui neste QR Code direto do seu aplicativo bancário. E agora nós vamos falar então sobre as marmitas. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de fazer e ainda não faz. E tem aquele grupo que, enfim, já faz há vários anos talvez, mas
eu faço, mas ainda gostaria de mudar algumas coisas. De repente a comida fica seca na hora de comer, de repente não sabe tudo o que pode congelar, o que não pode, o que poderia ficar mais nutritivo aquele prato. Então tudo isso a gente quer responder agora. Por isso eu agradeço você, minha querida Renata, que está aqui, Renata Gayer, que é nutricionista funcional, não é? Isso mesmo, eu que agradeço o convite. Eu agradeço também, minha querida. Vamos lá, eu quero ser bem prática, tá? Tanto para aquelas pessoas que nunca fizeram a marmita, quanto para aquelas que já fazem. Então, pensando assim, primeiro na variedade. A gente consegue carregar de tudo ali, ou você tem alguns que falam, ó, esses alimentos eu deixaria de lado, e depois você me explica por quê. Tem algum que não deveria estar na marmita? Tem. Temos alguns sim. Geralmente aqueles que têm um teor maior de água, né? Então, por exemplo, um tomate, um pepino. É bom evitar. É bom evitar. Algumas frutas também, não seria tão interessante, às vezes, de colocar ali na marmita, né? Na hora de montar. Por questão da questão do congelamento, né? Na hora de descongelar, pensando nisso, porque senão pode perder a textura, o sabor, prejudicar nesse sentido. Né? Se a pessoa for colocar o alimento fresco, daí não teria problema. Não. Por exemplo, ela congelou uma parte, mas eu quero colocar um tomate, aí esses aí podem entrar daí sem congelar. Devem entrar. Então legal. Então a gente tem que dividir entre uma marmita, aquilo que está congelado, que a pessoa preparou de repente no fim de semana e vai levar ali do almoço, por exemplo. Exatamente. O que seria ideal na hora de montar uma marmita seria dividir em grupos. Então os macro, né, nutrientes que a gente fala, que seriam as proteínas. Então ter sempre uma fonte de proteína, seja um frango, um ovo, uma carne, ou até mesmo proteína vegetal, um feijão, uma ervilha, lentilha, né, o grande bico. Ter o carboidrato, que seria aquela fonte de energia, seja do arroz, geralmente até o arroz integral que a gente sugere, que tem mais fibra, né? Uma batata, por exemplo. A batata também pode ser congelada? Pode. Depois de cozida, no caso. Isso, primeiro você faz, deixa toda pronta. Faz tudo bonitinho, faz toda a comida lá no fogão e depois bota tudo no congelador. Exatamente. Simples assim. Exatamente. Daí, colocar os legumes, né? Por exemplo, legumes vegetais, dentre eles cenoura, que é uma opção, brócolis, couve-flor, que eles não têm aquele teor de água tão alto que nem, por exemplo, um tomate, um pepino, que daí na hora de descongelar iria comprometer que daí pouco. seria bom colocar fresco se a pessoa quiser. Exatamente. Aí, por exemplo, na hora de montar essa marmita, a pessoa cozinhou, ela já tem que guardar fracionado ou ela separa por ingredientes mesmo, ela coloca o arroz num pote, os legumes em outro. Como que seria o mais indicado? Olha, o ideal seria até colocar tudo junto, né? A marmita pronta, digamos. Pronta. Em torno ali, mais ou menos assim, colocando uma média de 300 a 400 gramas, que tenha todos esses nutrientes, né? Espere esfriar assim que faz e já coloca para congelar no freezer. E o recipiente de congelamento faz diferença ou não? Faz. O ideal é que esteja bem fechadinho, né? Pote hermético, assim, para não entrar. Precisa ser de algum material específico ou não? Pode ser esses de vidro que seja bem tampadinho ou saquinhos próprios, né? Pode ser aqueles que vão no congelador também. Pode ser. Isso, pode. Então o plástico teria que ser plástico que vai no congelador. Mesmo se for uma marmita de plástico, não tem problema. Exatamente, isso mesmo. E na hora daí de consumir? Tem algum segredo para essa comida não ficar seca, por exemplo? Às vezes a pessoa vai esquentar num micro-ondas, né? A gente imagina que a pessoa está fora de casa, se ela está fazendo a marmita. Então, tem que adaptar esses ambientes. O que seria? O ideal seria ali, na hora, um pouco antes de comer, já tirar, deixar mais ou menos ali ou na geladeira, né? Ou se for colocar no micro-ondas, que não seja numa potência tão elevada, para ele também não ficar tão seco. Né? Porque ele vai ressecar mesmo. Porque vai ressecar, Porque, digamos, da hora que sai de casa, ela vai ter que estar dentro de uma térmica. Tem que colocar numa térmica. Mas ele vai estar congelado ainda, certo? Ele não vai ficar totalmente descongelado, a menos que seja um lugar muito quente, talvez, não sei. O ideal seria colocar na térmica? Exatamente. Colocar na térmica e depois, daí, quando estiver no lugar apropriado, coloca no micro, uma potência talvez não tão alta, né? Para conseguir manter a textura, o sabor ali dos alimentos, né? Se a pessoa tirar um dia antes de comer para não carregar congelada, é uma boa ou não? Estando na geladeira, sim. É só tirar do congelador, por exemplo, na noite anterior para a manhã seguinte, coloca na geladeira, não tem problema. Facilita talvez na hora de esquentar. Facilita na hora de esquentar. Seria uma opção. Entendi. Depois, se sobrar alguma coisa, dá para reaproveitar, não?
O ideal é que não. O ideal Uma vez seria... que esquentou. Exatamente. Por isso que é ideal, na hora que a pessoa vai montar a sua marmita, que já seja aquela quantidade mais ou menos que ela consegue comer, até para evitar o desperdício, né? Tá. Para que ela tenha ali aquela quantidade e que para não colocar de novo na geladeira, porque daí corre risco de segurança alimentar, né? Entendi, da segurança alimentar em si, né? Uhum. Com relação, por exemplo, ao ovo, alguma recomendação? Ovo, uma comida enlatada, de repente uma sardinha, um atum, alguma coisa, pode também ser congelado ou daí não pode? Melhor daí esses serem feitos na hora, né? Na hora. Se conseguir. Daí, por exemplo, se eu não consigo fazer na hora, eu preciso fazer uma marmita realmente para ficar tudo pronto. Então, o ideal seria ali um frango, né? Uma carne mesmo, carne vermelha. E daí, se for consumir um ovo, né? Uma sardinha, que daí seja ali. Seja fresco. Fresco. Tá. E o macarrão, que geralmente ele resseca bastante na hora de esquentar, né? Tem alguma dica para que ele não fique tão seco? Você diz ali na hora de... Na hora de comer mesmo ali, na hora de esquentar no micro-ondas, por exemplo. Colocar, às vezes, um molho, fazer um molho ali na hora e jogar em cima. Um molho mais caudaloso, assim. Exatamente, que daí você coloca em cima, pelo menos ele dá aquela amenizada, né? Não fica tão seco, né? Entendi. Colocar um copo de água adianta nessas horas? Assim, junto no micro-ondas ou não? Não Acho que não faz tanta muita diferença, né? Não faz tanta diferença. Eu já ouvi dizer, mas nunca testei, por isso que eu até perguntei. Eu acho que seria mais interessante, talvez, né, se tiver essa opção de fazer um molho ali, quentinho, que sai ali na hora para colocar em cima, que daí a gente consegue aproveitar mais, né? Sim, fazer ele bem líquido, né? Digamos assim. Vai ficar mais saboroso. Tá. A combinação que você falou nutritiva, qual que seria, por exemplo, olhando para o carboidrato, tem que ter de tudo um pouco? Sim. Uma maioria ali que predomina? Sim, o ideal seria ter um pouquinho de cada um dos macronutrientes, né? Então, assim, o carboidrato justamente para dar a fibra, a energia, né? Como eu falei, que nem o arroz, a batata, que seriam fontes ótimas ali para incluir. Sim. Mais uma proteína, que seria ali ou um peixe, ou ovos, né? Ou frango, que também como fonte, além de dar saciedade, a parte da construção muscular. Os vegetais e legumes, que são necessários. Ali a gente encontra as fibras, os micronutrientes. E uma gordura boa, seja através de um azeite, né? Que dá para colocar um azeite de oliva extra virgem, como vai ser usado a frio em cima, talvez, dos vegetais, seria uma opção. Ou até mesmo um mix de oleaginosas. Ou até uma granola salgada, né? Para jogar em cima ali dos legumes. Seria uma sugestão. Legal. Daí ali ele fica completo, né? Com todos os macronutrientes que o corpo necessita. Legal. Renata, para a gente fechar, você acredita que o balanço geral vale a pena uma marmita congelada? Considerando assim, que talvez perca um pouco dos nutrientes por causa do congelamento, mas evitando comer fora. Ali, né? O custo-benefício fica como, na tua opinião? Eu acho que vale a pena. Porque, assim, economicamente falando, né? É uma questão de se organizar, evita esses iFoods. É bem mais barato do que comer na rua, digamos, Exatamente. Fora ainda que a pessoa tem domínio dos ingredientes. Então, tem muita gente que tem intolerância, sensibilidade. E ali, fazendo a sua própria marmita, vai ter esse domínio do que está sendo usado. Ela sabe que ela está comendo, ela né? Ela sabe que ela está comendo, vai evitar regula o sal, ela regula tudo, né? Se for ver. Exatamente. Então, mesmo que perca um pouquinho o nutriente, ainda assim é melhor do que talvez... Ainda assim é melhor. Todo dia fora, digamos. Ainda assim é melhor. E daí consegue, né, se organizando, fazendo um planejamento certinho. É uma questão ali de um dia, às vezes, né, vai pegar um pouquinho mais de tempo para se organizar com as marmitas, mas daí durante a semana vai estar com mais tempo ali para fazer outras coisas. Vai pegando o jeito também, né? A pessoa que vai fazendo vai ficando cada vez mais rápido, né? No começo deve demorar, né? Muito bem. Minha querida, muito obrigada por vir falar desse tema, tá? Eu que agradeço. Sempre bem-vinda à TV Evangelizar. Muito obrigada, Carol. Agora um recadinho para você, acompanhe. Oi, Carol. Gente, você que está em casa e percebeu que a visão tá ficando fraca, né? Se você pensa aí como que era a sua visão uns anos atrás, você estava enxergando direitinho, mas passou o tempo, parece que tá cada dia pior. Você não enxerga o celular muito perto, muito longe, o preço no mercado tá complicado para enxergar. E isso acontece por quê? Porque vai passando o tempo, a gente deixa de absorver os alimentos necessários para a boa saúde da visão também. A gente cuida de tantas coisas, né? Dos ossos, do corpo, do cabelo. E a visão, como é que tá? Você tem cuidado? E aí o que acontece? Para você conseguir ter uma visão saudável, você precisa colocar o Vision X na sua
vida, que é um suplemento natural, não tem contraindicação, você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, fazendo aí você com essa reposição desses elementos importantíssimos para a boa saúde da visão, para você enxergar direitinho agora e no futuro também. Então, o que você precisa fazer? Ligar 0800 777 0190, assim como tantas pessoas que tomam e vêm aqui recomendar. Veja comigo. Meu nome é Reinaldo Carrara, eu fui ao médico e ele me recomendou, me deu o laudo e recomendou não andar sozinho nem de ônibus, mas depois comecei a tomar o Vision X e graças a Deus superou. Já estou podendo pedalar minha bicicleta com mais segurança. Participei em outubro até de um passeio ciclista e ganhei até um troféu. Sensacional! Tava em dúvida? Não tá mais. Então faz o seguinte, liga 0800 777 0190. Para você que ligar agora, eu tô liberando metade do preço com um presente super especial. Mas é só para você que ligar e falar que tá assistindo aqui na TV Evangelizar. Então já anota o telefone 0800 777 0190. Deixa a ligação gravadas, as nossas consultoras retornam para você e o melhor, gente, eu entrego aí na porta da sua casa rapidinho. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E lembrando que nós ainda estamos na ação São José Providenciai até o dia 31 de março. Então ainda dá tempo de você dar aqueles nomes que você já conversou, aquelas pessoas que querem fazer diferença, querem transformar a vida de outras pessoas, querem nos ajudar neste trabalho tão lindo de evangelização. Então faz o seguinte, acessa lá o nosso site evangelizarepreciso.com.br e faça a sua indicação. Lembrando, são até 3 nomes que você pode indicar. Aqui no nosso site você tem esse botão azul e por ali você já tem o formulário. Mas o nome e o telefone são suficientes para que a gente faça esse contato. Importante é que você faça a sua indicação, conte os seus motivos de ajudar a obra Evangelizar e nos ajude a crescer esta família. Porque São José providencia na nossa vida, viu? Que alegria! Obrigada pela sua ajuda. Agora a gente sai para o intervalo. Hoje nós temos aqui datas especiais. É o Dia do Cacau, esse dia de hoje. Por isso que a gente vai falar sobre o cacau no Brasil, que tem uma produção muito importante, até mundialmente falando. E vamos também parabenizar a cidade de Porto Alegre, que hoje completa 253 anos. E a cidade de Porto Alegre pode nos acompanhar pelo site tvevangelizar.com.br. Você vê as imagens desta capital do Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi o berço do cinema na América Latina. Em 1897, exatamente um ano após a invenção dos irmãos Lumière, foi inaugurada a primeira sala de cinema do continente sul-americano, chamada de Salão de Novidades Paris. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco, você está na TV Evangelizar justo no dia do cacau. Então você que é fã de chocolate vai gostar dessa matéria, mas é claro que o cacau, ele não é aquele fruto doce que a gente conhece lá no chocolate, viu? Porém, essa matéria-prima que o Brasil é o 6º maior produtor mundial. Não é Amazonas que tem a maior produção e sim o Pará, porém, o Amazonas tem um reconhecimento internacional, segundo o Embrapa. Então, vamos aprender mais sobre este fruto do cacau. A expansão sustentável do cacau na Amazônia ganhou destaque internacional. A pesquisa teve como principal autor o pesquisador Adriano Venturieri, da Embrapa Amazônia Oriental, que avaliou áreas cultivadas com o cacau no estado do Pará, que estão expandindo nos últimos anos. Como na Amazônia já existe uma grande quantidade de áreas que já foram desmatadas e áreas degradadas, o cacau nós mostramos que ele vem tendo a expansão em cima dessas áreas, normalmente em cima de pastagens degradadas.
como é um hábito na Amazônia a utilização do fogo para limpeza de pastagem, a partir do momento que você começa a plantar cacau, você está reduzindo a utilização do fogo, ou seja, o cacau está recuperando áreas degradadas. As plantações de cacau estão expandindo principalmente na região da Transamazônica. No município de São Francisco do Pará, seu Ribamar Nóbrega e o irmão trocaram o pasto que tinham há 35 anos pelo sistema agroflorestal para o plantio de banana e cacau, uma escolha consciente em prol do meio ambiente. Nós definimos mudar um pouco a utilização da área por uma atividade mais perene, por meio de uma implantação de um sistema agroflorestal, constituído por açaí, cacau e banana. O Pará é atualmente o maior produtor de cacau do Brasil. Não é à toa, né? Afinal de contas, só na região do Baixo Amazonas já são mais de 400 anos dedicados a esse plantio. Mas um ponto crucial destacado pela pesquisa é justamente o manejo sustentável do plantio do cacau em áreas desmatadas. Nessa matemática sustentável, não é só a economia que sai ganhando, mas também o meio ambiente. E agora um recado especial para você. Acompanhe comigo. Boa tarde, Carol. Olá, você que nos acompanha. Olha, quem tem glicose alta sabe que qualquer descuido pode custar muito caro, né, gente? E os sinais de alerta, eles vêm devagarinho. Cansaço extremo, tontura, pés formigando e até mesmo aquelas feridinhas, sabe, que demoram para cicatrizar. E o pior, gente, o diabetes pode avançar sem aviso. Mas com ele aqui, ó, o poderoso Glicotrate, você consegue regular os níveis de açúcar no sangue. Ele vai proteger a sua saúde de uma forma natural, te afastando aí de todas as complicações dessa doença terrível. Ele é um suplemento pensado especialmente para a sua qualidade de vida. Então, vai te ajudar, sim, nesse controle do açúcar no sangue e também no bom funcionamento do pâncreas, aí na produção da insulina. E você pode usar tranquilamente, ele não tem interação medicamentosa, mesmo você que já toma aí o seu remédio, né, para o controle do diabetes, faz o acompanhamento médico certinho e vai adicionar esse cuidado especial, esse cuidado extra com o Glicotrate. Ligando já 0800 555 5123, você garante a metade do preço no kit completo. Ó, 50% de desconto para quem ligar agora. As 30 primeiras pessoas que ligarem vão aproveitar. E ó, a eficácia é tão garantida aqui do Glicotrate que de presente vai esse medidor aqui de glicose, tá, gente? Para vocês acompanharem os resultados diariamente. Mas, ó, tem que correr porque é por tempo limitado. Vagas limitadas, apenas 30 vagas para quem ligar já. 0800 555 5123. Garanta agora mesmo o inimigo número 1 do açúcar. Compre já e, ó, o pessoal aqui de Curitiba tem frete grátis e recebe ainda hoje. Então, ligue e aproveite. E agora, volto contigo, Carol. Muito obrigada. E agora nós vamos falar sobre a melhor idade. E olha que esse título, vamos dizer a verdade, tem cada vez mais força, porque a geração de 60 anos hoje é uma geração ativa, que busca se exercitar e também busca a universidade. Nós vamos para o Espírito Santo para ver um pouco dessa história aí dos idosos ou a melhor idade dentro da universidade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que os sonhos não envelhecem? Já ouvi, sim, várias vezes, que os sonhos não envelhecem. Já, e eu acredito nisso. Sempre me lanço, o que tem que fazer, eu penso, sonho e sempre busco realizar, independente da idade. João tem 84 anos. O calouro mais experiente da UFES acaba de ser aprovado no curso de gemologia, um sonho que começou depois de concluir o EJA e que agora se tornou realidade. Eu fiquei muito feliz. É muito bom. Viver é ótimo. É uma maravilha, né? E o trote? Ah, esse não faltou. Teve camisa da UFES, cabeça raspada e muita comemoração. Uma vitória que veio com esforço e dedicação.
simplesmente fui envolvido, né? E não tinha como fugir. Foi uma brincadeira muito feliz. Os filhos, os netos, os conhecidos. Aos 73 anos, Isaltino já está no 5º período de Ciências Sociais. Depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho, decidiu realizar um sonho antigo, ter um curso superior. Na época de 70, eu comecei a fazer faculdade de Estudos Sociais e Filosofia em Cachoeiro. Aí eu passei no concurso do Banco Brasil, aí tive que parar. Aí eu aposentei e falei, agora é a hora. Aí eu comecei a estudar. Nos últimos anos, o número de idosos na universidade tem crescido. Em todo o Brasil, são mais de 51 mil estudantes com mais de 60 anos. E aqui na UFES, são 144 alunos, mostrando que nunca é tarde para sonhar. Para os jovens é muito importante esse encontro de gerações, compreender uma geração passada. É um encontro de conhecimentos, é uma troca de conhecimentos muito rica, né? E traz também uma calmaria ali para a sala de aula. É muito importante, é muito interessante e muito salutar esse convívio. João e Isaltino são exemplos disso, cada um com sua história, mas com o mesmo objetivo: seguir descobrindo o mundo. Acabei de me aposentar e não gosto de ficar parado, né? Um vai aprendendo com o outro, a gente se rejuvenesce, no meu caso, né? Eu gosto. Muito bem, essa mistura de gerações é riquíssima para o convívio tanto dos mais idade quanto dos de menos idade. Isso vai trazendo para a universidade até um aspecto de mais família. Família como nós temos aqui na TV Evangelizar toda segunda-feira, porque é o momento de você reunir a sua família no maior grupo nacional de oração da TV brasileira. E na próxima segunda-feira nós teremos o nosso 4º encontro. São 7 semanas de conversão. É um chamado, né? Caminhando com Cristo, para que a gente possa, durante esse período, nos converter num ano que é santo, num ano jubilar em que somos peregrinos de esperança. Então, na nossa próxima segunda-feira, nesta semana de conversão, na 4ª semana, nós vamos receber aqui o Padre Pierre Maurício, que vai conduzir conosco esta noite de louvor. E caso você ainda não saiba, nós temos o cartão do peregrino da noite de louvor, viu? Aqui pelo nosso site você consegue baixar e quem vem presencialmente também consegue ter acesso. E a cada noite de louvor que você participa, você recebe um carimbo e ao final, quando você tiver com tudo preenchido, você recebe o certificado do peregrino. Olha só, tem aqui ó, todos os passos, que é uma forma de você, de fato, participar com a gente, né, em todas essas semanas. Então, mas Carol, se eu perdi, não tem problema, participe conosco. É uma bênção toda segunda-feira poder estarmos reunidos na grande família Evangelizar, espalhada por todo o Brasil, e você pode convidar também a sua família a fazer parte do maior grupo de oração da TV brasileira. Então, próxima segunda-feira, Padre Pierre Maurício com a gente. E assim eu me despeço de você, mas nós temos um novo encontro amanhã. Você sabe, né? Todos os dias estou aqui com você de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. Fique com Deus e fique aqui na TV Evangelizar.